A Folha dedica editorial hoje para rejeitar a anistia, mas não apresenta um único argumento válido. Pelo contrário, constrói todo o seu raciocínio com argumentos que deveriam levar à conclusão oposta. O jornal relembra que o STF abriu sem provocação nem sorteio de relator um inquérito atípico em que o tribunal é ao mesmo tempo vítima, investigador e julgador. Diz que ao longo dos anos atropelou garantias à livre expressão e invadiu competências alheias. Admite o argumento de Luiz Fux de que o tribunal julgou sob violenta emoção, deixando de lado o rigor na individualização das condutas e, ao fixar as penas, absteve-se de aplicar técnicas que evitam punição redundante para a mesma ação delituosa. Atesta, inclusive, que a turba que invadiu o Congresso em 8 de janeiro era formada não por terroristas, mas por vândalos, que afrontaram a democracia, mesmo sem terem reunido o mínimo de condições para realizar seu desvario autoritário. Bom, a partir dessa exposição de fatos, alega de forma ingênua que o Congresso Nacional, um dos alvos das depredações, estimularia a repetição de desatinos similares com a anistia, e que caberia então ao Judiciário, e apenas ele, proceder à tarefa precípua de rever os casos dos condenados a penas desproporcionais. Segundo a Folha, tudo de que o país não precisa é acumular mais desvio institucional à série dos últimos anos, conclui o editorial. Bom, é curioso que, mesmo admitindo todo o arbítrio do Supremo, muito mais afrontoso à democracia do que um quebra-quebra, pois subverte a Constituição, a Folha acha que esse judiciário é capaz de alguma autocontenção. Será que vivemos uma nova dita branda? Lembro que esses ministros são os mesmos a anistiar corruptos confessos que enriqueceram ilegalmente, pagando pela elaboração de leis, portarias e decretos, ou seja, subvertendo a Constituição e afrontando a democracia. Pergunto ao editorialista, de que maneira esses juízes conseguirão rever penas que foram decretadas sem o pleno exercício do direito à defesa, desprezando provas em contrário, sem a individualização das condutas e aplicando interpretações heterodoxas? De que forma isso se daria, juridicamente falando, já que o STF eliminou a possibilidade de recurso ao plenário e a figura do ministro revisor da época do mensalão? Seria por decreto imperial, assinado por Sua Majestade Alexandre de Moraes? Ressalto que a aprovação da lei da anistia em 79 foi o que permitiu, juridicamente falando, a revisão por parte do Superior Tribunal Militar das condenações dos militantes de esquerda, que depois fundariam partidos e alcançariam o poder pelo voto, inclusive terroristas. Foi o Congresso que derrubou o artigo que excluía do perdão os condenados em última instância por assassinato e sequestro, possibilitando uma anistia ampla, geral e restrita. Se pesquisar nos próprios arquivos da Folha, o editorialista vai entender como caíram, juridicamente falando, os processos contra Leonel Brizola, Márcio Moreira Alves, Miguel Arraes, Luiz Carlos Prestes, Fernando Gabeira, Vladimir Palmeira, Carlos Mink e Paulo Freire, permitindo seu retorno do exílio. Entenderá como, só depois da anulação das condenações, processos e mandados de prisão pelo STM, os militantes Ricardo Zaratini Filho, Aldo da Silva Arantes, Davi Gôngora Júnior e Nelson Chaves dos Santos deixaram o presídio de Barro Branco às 19h45 do dia 31 de agosto de 1979. Sei lá, talvez a Folha só esteja mesmo preocupada em agradar aos poderosos de plantão, como fez durante o regime militar, emprestando suas páginas e até caminhonetes à perseguição política. Hoje, empresta o editorial para fazer coro a ministros do STF. Talvez essa aderência automática ao poder explique sua mudança de postura também sobre a tentativa da esquerda de revisar a anistia de 1979. Antes, o jornal considerava intocável por ter sido a via mais adequada para superar tempos sombrios de violência política. Na mensagem enviada ao Congresso por ocasião daquele projeto de lei, o general João Figueiredo escreveu que a anistia, enquanto ato unilateral de poder, pressupõe, para cumprir sua destinação política, que haja o desarmamento dos espíritos pela convicção da indispensabilidade da coexistência democrática e reabre o campo de ação política. Na atual quadratura, STF, isentões, a esquerda em geral e praticamente toda a mídia mainstream, os mesmos que integraram a Frente Democrática que elegeu Lula, rejeitam a coexistência democrática mencionada por Figueiredo. Ao negarem a anistia, negam a reabertura do campo de ação política, negam o amanhã, mantendo o país numa longa noite sombria.